Mariana nunca se esqueceu do dia em que deixou a mansão de Leonardo, seu então marido milionário. Com uma mala nas mãos, o coração partido e a dignidade ferida, ela prometeu a si mesma que aquela seria a última vez que permitiria que alguém a humilhasse. Durante os anos de casamento, ela suportou traições, desprezo e as constantes piadas de Leonardo sobre seus sonhos e ideias de negócios. "Você nunca será nada sem mim", ele dizia, com um sorriso arrogante no rosto. Determinada a provar o contrário, Mariana recomeçou do zero. Com poucas economias e muito trabalho, investiu em um projeto que Leonardo sempre considerou uma piada: uma plataforma de tecnologia para conectar pequenos produtores com o mercado internacional. Ela passou noites em claro, enfrentou portas fechadas e incontáveis nãos, mas nunca desistiu. Anos depois, o que era um pequeno projeto se transformou em um império bilionário que revolucionou o mercado. Agora, o destino parecia querer testar sua força novamente. O convite para o casamento de Leonardo chegou em um envelope dourado, carregado de sarcasmo e crueldade. Ela sabia que aquilo não era um gesto de gentileza. Ele queria vê-la de perto, rir da mulher que ele acreditava ainda estar no chão. Mariana olhou para o convite por um longo momento. Sentiu a raiva borbulhar, mas não deixou que ela tomasse conta. Em vez disso, esboçou um sorriso confiante e pensou: "Se ele quer me ver, eu vou dar um espetáculo." Naquele momento, ela decidiu que não apenas iria ao casamento, mas faria sua entrada triunfal. E quando Leonardo e seus amigos a vissem, eles entenderiam que a mulher que ele um dia subestimou havia se tornado muito mais do que ele poderia imaginar. O jogo havia virado, e Mariana estava pronta para mostrar a todos quem era a verdadeira vencedora. Era uma noite fria de inverno quando Mariana finalmente decidiu que era hora de sair. O som do vento batendo contra as janelas da mansão de Leonardo parecia um eco distante da tempestade interna que ela carregava há meses. Ela olhou pela última vez para a sala de estar, onde tantas lembranças haviam sido criadas. O sofá onde passaram horas assistindo filmes, a mesa de jantar onde celebraram conquistas, e, claro, o quarto que dividiam, agora apenas um espaço frio e vazio de promessas quebradas. Ela não queria mais fingir. A fachada do casamento perfeito que ela tentou manter desmoronava a cada dia. As constantes viagens de Leonardo para negócios e os jantares com clientes importantes tornaram-se uma desculpa conveniente para esconder seus próprios encontros extraconjugais. Mariana soubera de tudo. Desde o momento em que o viu saindo apressado de casa com o sorriso de quem acabara de se satisfazer com uma mentira, soubera que algo estava errado. As noites sem explicações, os telefonemas misteriosos, os sorrisos furtivos quando ele chegava para jantar. A intuição de Mariana sempre foi afiada, mas quando ela descobriu a verdade, os detalhes a fizeram sentir um nó na garganta. Ele estava envolvido com uma colega de trabalho. Não apenas uma amante qualquer, mas uma jovem ambiciosa, muito mais jovem do que ela. Ela não era apenas a esposa traída, era a mulher que não podia mais suportar viver na sombra da desilusão. Naquela noite, Mariana sentou-se à mesa, encarando o silêncio que pairava entre eles. Leonardo chegou mais tarde do que o habitual, sem desculpas ou explicações, como se tudo fosse normal. Ele não parecia perceber o que estava prestes a acontecer, ou talvez estivesse simplesmente ciente de que Mariana, mais uma vez, engoliria o orgulho e se calaria. Mas ela não estava mais disposta a ser subestimada. "Eu sei o que está acontecendo, Leonardo", disse ela com uma voz que tremia levemente, não de medo, mas de raiva contida. Ele parou na porta com um olhar surpreso, como se não esperasse ser pego tão facilmente. "O que você está dizendo?", ele respondeu, tentando disfarçar a inquietação na voz. Mariana se levantou, encarando-o de frente. "Eu sei sobre a Maria Clara. Sei que você está me traindo, e eu não vou mais viver nessa mentira. Não posso mais fingir que está... Tudo bem." Leonardo a olhou com uma expressão que Mariana já conhecia, o olhar de desdém. Ele a considerava frágil, fácil de manipular, mas algo dentro dela estava mudando. O tempo, as lágrimas, a dor, tudo aquilo estava sendo guardado para o momento certo. "Mariana, você está exagerando. Não há nada entre nós." Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás, rejeitando o toque dele.
Ela o olhou nos olhos pela última vez, e as palavras que saíram de sua boca foram mais firmes do que ela imaginava que conseguiria. Você não entende. Eu não sou mais a mulher que você pensa. Eu não sou a esposa que você pode deixar de lado e usar como desculpa quando quer se sentir melhor. Eu sou mais do que isso. Leonardo riu, mas a risada dele parecia vazia. Você acha que vai conseguir ser alguma coisa sem mim, Mariana? Você não é nada sem o meu dinheiro, sem a minha rede de contatos. Você nunca será capaz de fazer nada além de ser a ex-mulher de um cara rico. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas em vez de ceder, ela sorriu, como se finalmente entendesse a verdade. Ele a via como fraca, mas ela não estava mais disposta a se curvar diante dele. Eu vou sair dessa casa e vou conquistar o mundo, Leonardo. E você vai ver. Vou ser mais do que você jamais imaginou. Com isso, ela pegou sua mala e, com um último olhar para a mansão que havia sido seu lar por tanto tempo, saiu pela porta, sem olhar para trás. O vento gélido da noite parecia um símbolo de renovação, como se o universo finalmente estivesse lhe dando uma chance. Mas não foi apenas o vento que a acompanhou. Dentro dela, havia uma força desconhecida, uma chama acesa pela dor, que, agora queimava com mais intensidade do que nunca. Ela sabia que a luta estava apenas começando, mas estava decidida a não ser mais uma mulher à sombra do sucesso de alguém. Era hora de escrever sua própria história. Naquela noite, Mariana não só deixava um homem, uma casa, uma vida vazia. Ela deixava para trás o medo de falhar, a insegurança que havia sido imposta a ela, e, mais importante, a falsa ideia de que precisava de alguém para ser feliz. Agora, Mariana seria dona de seu destino. E o que ninguém sabia, o que Leonardo nunca imaginara, é que ela tinha muito mais potencial do que ele jamais reconheceu. O som da porta se fechando atrás de Mariana ecoou em sua mente, mas o vazio que ela sentia dentro de si começava a se dissipar. Cada passo que ela dava para longe da mansão de Leonardo parecia mais firme, mais determinado. Ela não sabia exatamente como faria, mas sabia que jamais voltaria para aquela vida de dependência e humilhação. A primeira decisão que tomou foi clara. Ela precisava se reerguer sozinha. Não iria pedir ajuda para ninguém, nem mesmo aos poucos amigos que ainda restavam. A única pessoa em quem confiava naquele momento era ela mesma. Mariana se mudou para um apartamento pequeno em um bairro modesto, mas a decoração simples e funcional refletia sua nova realidade. Sem luxo, sem excessos, mas com uma determinação inabalável. Durante os primeiros dias, a solidão foi difícil de suportar. O vazio nas tardes silenciosas a fazia lembrar dos tempos de casada, das noites em que esperava Leonardo voltar, imaginando que ele fosse finalmente mudar, que ele a amaria de verdade. Mas agora, sem ele, a solidão se tornava um combustível para sua força. Ela havia se libertado de uma prisão invisível que aprisionava sua autoestima, e isso, mais do que qualquer coisa, a impulsionava para a frente. O primeiro passo foi procurar emprego. Mariana sabia que suas habilidades em administração e marketing seriam valiosas, mas o mercado parecia mais difícil do que ela imaginava. Os primeiros dias foram repletos de entrevistas frustradas e portas fechadas. Cada não a fazia questionar se realmente seria capaz de superar as dificuldades. Mas ela não cedeu à tentação de desistir. Ao contrário, cada rejeição se tornava mais uma razão para provar a si mesma que estava no caminho certo. Foi durante uma tarde nublada de terça-feira, em uma cafeteria simples onde Mariana costumava passar suas horas de reflexão, que uma conversa inesperada mudou sua trajetória. Ela estava sentada com seu laptop aberto, escrevendo ideias para um projeto, quando uma voz familiar a interrompeu. Mariana? Não acredito que é você! Ela olhou para cima e encontrou Laura, uma antiga colega de faculdade, que trabalhava como consultora em uma empresa de tecnologia. As duas haviam se afastado ao longo dos anos, mas o sorriso caloroso de Laura fez Mariana sentir que, de algum modo, o destino havia trazido sua amiga de volta. Elas se cumprimentaram com entusiasmo e começaram a conversar sobre os rumos da vida de cada uma. Laura, percebendo a situação difícil de Mariana, fez uma proposta inesperada. Eu estava pensando, você sempre foi brilhante em marketing e administração, e agora com a sua experiência, você tem um grande potencial para um novo projeto. Eu estou envolvida com alguns investidores em uma startup, e estamos buscando
Ideias inovadoras para ajudar pequenos empreendedores. Que tal trabalharmos juntos nisso? Mariana, ainda hesitante, ouviu atentamente. A proposta era arriscada, mas ela sabia que precisava dar um salto. Era a chance de começar algo novo, algo que só dependesse dela. Ela não poderia recusar. Você não tem ideia de como isso parece exatamente o que eu estava buscando, Laura, respondeu Mariana, sentindo um leve brilho de esperança em seus olhos. Nos dias seguintes, Mariana começou a se dedicar ao projeto, que Laura a ajudara a visualizar. O objetivo da startup era criar uma plataforma digital que conectasse pequenos produtores e empreendedores locais com mercados internacionais, um conceito que ela própria havia idealizado anos antes, mas que nunca teve coragem de explorar. Agora, com o apoio de investidores e a experiência de Laura, ela se sentia mais preparada do que nunca. A princípio, foi desafiador. Mariana teve que aprender a lidar com as nuances do mundo da tecnologia, algo que nunca havia imaginado dominar. Passava horas estudando, ajustando planos de negócios e participando de reuniões com desenvolvedores e designers. Cada erro parecia um obstáculo intransponível, mas, em vez de se desesperar, ela usava isso como combustível para seguir em frente. Ela sabia que o fracasso só existia quando você desistia. O trabalho árduo começou a dar frutos. A plataforma ganhou a atenção de pequenos produtores e artesãos, que viam na ideia uma oportunidade única de expandir seus negócios. Em pouco tempo, Mariana começou a ver seu projeto crescer. As primeiras vendas vieram como uma confirmação de que ela estava no caminho certo. Quando os investidores começaram a notar a escalabilidade da plataforma, a história de Mariana começou a se espalhar entre os círculos empresariais. Leonardo, por sua vez, estava cada vez mais ocupado com sua nova vida. Casado com Maria Clara, ele mal sabia que Mariana estava mudando o rumo de sua própria história. Não soubera das noites solitárias que ela passara, do medo e das lágrimas que a acompanhavam, mas também não sabia das conquistas silenciosas que estavam tomando forma. O sucesso de Mariana, no entanto, não seria apenas financeiro. Ela estava começando a se reconectar consigo mesma, a redescobrir sua força interior. A dor da separação, antes insuportável, agora parecia um combustível que alimentava sua jornada. Ela já não queria mais ser a esposa de alguém. Ela queria ser Mariana, uma mulher capaz de criar seu próprio destino. O projeto, agora em Inacintinho, Expansão, começou a ser reconhecido em eventos de startups. Mariana foi convidada a falar em conferências e começou a se relacionar com outros empresários de destaque. Ela, que um dia fora vista como a esposa submissa e dependente de um milionário, estava agora se tornando uma referência para outras mulheres que, como ela, acreditavam que o fracasso nunca é o fim. E então, quando o primeiro grande investimento chegou, o cheque foi muito mais do que uma soma de dinheiro. Para Mariana, foi a confirmação de que ela estava no controle de sua própria história. E com isso, a vitória sobre o passado começou a se materializar em algo ainda mais grandioso: um império. Era apenas o começo, mas Mariana sabia que as portas que um dia haviam sido fechadas para ela agora estavam abertas, e ela estava pronta para cruzá-las. O sucesso de Mariana na nova jornada empresarial estava se consolidando de maneira impressionante. Cada dia parecia trazer uma conquista nova. Ela se tornara uma referência em seu setor, e a cada encontro com investidores ou empreendedores, sua confiança e determinação cresciam. Aquela mulher que um dia se via como mera sombra do sucesso de Leonardo, agora dominava reuniões e conferências com uma facilidade quase inusitada. Mas, apesar do novo poder e influência, algo no seu interior ainda carregava o peso do passado. Foi então que o envelope dourado chegou. No início, ela pensou que fosse apenas mais uma correspondência corporativa. Mas quando o abriu e viu o remetente, Leonardo Monteiro, seu ex-marido, o impacto foi instantâneo. O convite era formal, como se fosse para qualquer outro convidado importante, mas o tom de ironia estava estampado em cada palavra. Era um convite para o casamento de Leonardo com Maria Clara, a jovem com quem ele havia começado a se relacionar logo após o divórcio. Você está convidada para compartilhar conosco este momento especial de nossas vidas, dizia a carta com uma assinatura impecável no final. Mariana ficou paralisada por um momento. Sua mente começou a ruminar. Era evidente que ele queria que ela estivesse lá,
e sabia exatamente o impacto que isso teria. Leonardo acreditava que haver ali, aparentemente simples e sem importância, seria uma vitória para ele. Ele queria se exibir, mostrar aos amigos e à nova esposa que ela não passava de um capítulo encerrado, alguém que, apesar de ter sido deixada para trás, ainda ficava presa à sombra de seu sucesso. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Mariana enquanto ela lia o convite pela segunda vez. Ele queria humilhá-la? Queria vê-la de cabeça baixa, talvez até com vergonha de comparecer à sua celebração? Ela sabia o quanto ele gostava de manipular as situações a seu favor, mas algo dentro dela se acendeu. Mariana não era mais a mulher frágil e insegura que ele conhecera. Ela era agora dona de seu destino, e se ele queria um espetáculo, ela iria dar a ele algo que ele jamais imaginaria. Ela guardou o convite em sua gaveta e continuou com seu trabalho. Mas o desejo de mostrar sua força e resiliência foi se tornando cada vez mais evidente. Decidiu que iria ao casamento, não como uma observadora passiva, mas como alguém que havia reconstruído sua vida, alguém que tinha muito mais a oferecer do que ele jamais poderia ter imaginado. Seria o momento de virar o jogo, de fazer com que ele se arrependesse de ter subestimado o seu potencial. Nas semanas que se seguiram, Mariana se dedicou aos preparativos com um foco inesperado. Ela sabia que a ocasião exigiria algo grandioso, algo que fosse impossível ignorar. Cada decisão foi tomada com cuidado, desde o vestido até a maneira como se apresentaria naquele evento. Não seria apenas uma simples presença. Ela queria que cada pessoa no casamento se lembrasse dela, como a mulher que, depois de ser deixada para trás, se tornara uma força imbatível. Ela se reuniu com uma das estilistas mais renomadas de sua cidade e, juntas, escolheram o vestido perfeito, um modelo de seda preta com detalhes sutis de brilho, elegante e sofisticado, mas com uma ousadia que refletia sua transformação. O vestido era justo no corpo, destacando sua nova silhueta esculpida pelo tempo de trabalho árduo. Mas o que realmente a encantava era o fato de que, ao usá-lo, ela não estaria apenas fazendo uma escolha de moda, mas uma afirmação de poder. Para o cabelo, ela optou por um estilo clássico, mas com um toque moderno. Ondas soltas, mas bem cuidadas, que emolduravam seu rosto com uma beleza natural. Ela sabia que, ao entrar no salão do casamento, todos os olhares seriam direcionados a ela. Ela não seria mais a mulher do passado. Ela seria a mulher que conquistou sua própria história. Quando o grande dia finalmente chegou, o nervosismo era visível em seus olhos. Não pela insegurança, mas pela adrenalina do momento. Ao olhar para o espelho antes de sair, ela viu não apenas uma mulher bem-sucedida, mas alguém que havia superado suas próprias limitações. Alguém que havia se reerguido depois de um dos maiores golpes da vida. Ela estava pronta para fazer história naquele evento. O local do casamento era grandioso. Uma enorme mansão decorada com luxo, onde os convidados desfilavam com seus melhores trajes, completamente imersos na pompa do evento. Mariana sentiu um frio na barriga ao entrar, mas não permitiu que isso a desestabilizasse. Sua postura era firme, seu olhar atento a cada movimento. Ela estava ali não apenas como uma ex-mulher, mas como uma vencedora. Quando Leonardo a viu pela primeira vez, a surpresa em seu rosto foi quase palpável. Ele parecia incapaz de entender o que estava acontecendo. Era impossível não notar a mudança nela. Sua expressão era de pura incredulidade. Ele provavelmente esperava vê-la em um canto, tímida, sem graça, observando a felicidade de sua nova vida. Mas Mariana estava ali, em todo o seu esplendor, a mulher que ele um dia subestimara. Não havia vestígios de fraqueza ou dor em seu olhar, apenas confiança e sucesso. Ricardo, o melhor amigo de Leonardo e padrinho do casamento, também a viu, chegando. Mas ao contrário de Leonardo, ele não esboçou um sorriso arrogante. Em vez disso, seu olhar foi de surpresa e talvez de admiração. Ele ficou em silêncio por um longo momento, observando a mulher que um dia pensou ser apenas a esposa de um homem rico, e agora a via como alguém muito além do que imaginara. A entrada de Mariana no casamento não foi só uma reviravolta para Leonardo, mas também para todos os que a conheciam de antes. Ela se tornou, naquele instante, a mulher que ele nunca soubera que ela poderia ser. E embora ele não soubesse, essa seria apenas a primeira lição de muitas que ele ainda teria, de aprender sobre o poder da verdadeira transformação.
O ambiente do casamento de Leonardo estava impregnado de uma sensação de glamour e ostentação. A mansão resplandecia com lustres de cristal, e os convidados se movimentavam como se estivessem em um palco, exibindo sorrisos ensaiados e conversas vazias. A música suave ao fundo, o aroma dos pratos sofisticados e os copos de champanhe sendo levantados em brindes à felicidade dos noivos criavam uma atmosfera quase surreal. Mas para Mariana, aquele cenário era apenas o pano de fundo para o que estava prestes a acontecer. Ela entrou com um passo firme, sentindo os olhares se voltarem para ela. Alguns eram curiosos, outros, claramente, desconfortáveis com sua presença. Afinal, o que ela estava fazendo ali? A ex-mulher de um homem tão poderoso e agora casado com outra, com uma vida aparentemente perfeita. Mariana não estava ali para se submeter, para ser apenas mais um rosto na multidão. Ela estava ali para virar o jogo, para mostrar que sua história não terminava no divórcio, mas começava de novo, com força e determinação. À medida que ela avançava em direção ao centro do salão, podia sentir o peso dos olhos de Leonardo sobre ela. Ele estava em uma conversa animada com alguns de seus amigos mais próximos, mas seus olhos nunca deixaram de seguir sua ex-esposa. O sorriso que ele usava estava tenso, como se tentasse esconder uma insegurança que ele mesmo não compreendia. Ele se esforçou para parecer confortável, mas o desconforto em seu olhar era inegável. O fato de Mariana estar ali, confiante e radiante, desafiava tudo o que ele imaginara. Ela não estava apenas desafiando suas expectativas, ela estava, de algum modo, desafiando a visão que ele tinha de si mesmo. Mariana caminhou até o bar, onde encontrou Ricardo, o melhor amigo de Leonardo. Ele parecia surpreso ao vê-la, mas não pôde deixar de demonstrar um pequeno sorriso, como se estivesse genuinamente impressionado. Mariana, eu não esperava te ver aqui. Ricardo começou, com um sorriso tímido, tentando disfarçar a surpresa. Ela sorriu suavemente, o olhar mais penetrante do que qualquer palavra poderia ser. Achei que não poderia perder o grande evento. Não todos os dias se tem o privilégio de ver a felicidade de uma pessoa tão especial, não é? Respondeu com ironia na voz, fazendo com que Ricardo se sentisse ainda mais desconfortável. Ele, claramente, tentou desviar o assunto. Eu entendo. Acho que Leonardo está surpreso de te ver aqui. Mas você está ótima. Ele estava claramente tentando manter a compostura, mas sua expressão denunciava o quanto ele estava tenso. Mariana não se intimidou. Você acha que ele está surpreso? Ela fez uma pausa, deixando a pergunta no ar antes de continuar. Leonardo sempre acreditou que eu fosse frágil, que minha vida dependia dele, que eu nunca seria nada sem o império dele. Mas o que ele não sabe é que eu já me reconstruí, e eu não estou aqui por ele. Estou aqui por mim mesma. Ricardo observou Mariana com mais atenção, e pela primeira vez, ele parecia perceber algo novo nela. Algo que ele não havia notado antes. Ele sempre a havia visto como a esposa submissa de Leonardo, mas agora, ela estava diferente. Ele não conseguia mais vê-la apenas sob aquela lente. Era como se uma nova luz a iluminasse, algo que ele nunca imaginara. Mas o que mais o incomodava era que ele não sabia como lidar com isso. Eu não sabia que você tinha chegado a esse ponto. Ricardo murmurou, ainda tentando processar tudo. Você parece bem. Muito bem. Antes que ela pudesse responder, a voz de Leonardo cortou a conversa. Ele se aproximou com um sorriso forçado, tentando esconder a raiva que transparecia. Mariana, você não deveria estar aqui. Esse não é o lugar para você. Ele disse com uma frieza cortante. Sua presença ali, tão imponente e arrogante, estava sendo minada pela confiança de Mariana, e ele não sabia lidar com isso. Mariana olhou para ele com um sorriso enigmático, sem a menor intenção de recuar. Eu estou onde eu escolhi estar, Leonardo. E se você acha que o que aconteceu entre nós foi algo que você pode apagar com um simples gesto de desprezo, você está muito enganado. Não estou aqui para te causar problemas. Estou aqui porque, finalmente, entendi que o único poder que importa é o meu. Leonardo, irritado, olhou para ela com desprezo, mas sua expressão foi interrompida quando ele percebeu a atenção de todos voltando-se para eles. Os outros convidados estavam observando a cena, como se estivessem em um espetáculo. Alguns sussurravam entre si,
Outros apenas observavam silenciosos, mas todos, sem exceção, estavam curiosos para ver o desenrolar do confronto entre o passado e o presente. Ricardo, ainda tenso, tentou intervir, mas Mariana o cortou com uma calma surpreendente. Não se preocupe, Ricardo. Ele pode tentar me humilhar à sua maneira, mas a diferença é que eu já não tenho nada a perder. Eu sou dona do meu próprio destino agora. Mariana olhou fixamente para Leonardo e, por um breve momento, o poder silencioso em seu olhar fez com que ele recuasse. Era como se ele estivesse vendo uma nova versão de Mariana. Alguém que ele nunca imaginou que existisse. Alguém muito maior do que ele pensava. Ela se afastou do bar e foi em direção à pista de dança, passando por Leonardo sem sequer lançar-lhe um olhar. O silêncio entre os dois era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Enquanto ela dançava, sua presença parecia dominar o espaço. Ela não era mais apenas a ex-esposa de um homem rico. Ela era uma mulher de sucesso, uma mulher independente. E enquanto ele a observava de longe, sentindo uma mistura de raiva e frustração, ela sabia que aquele era o seu momento. Os amigos de Leonardo, que antes a viam como uma mulher sem voz, agora se viam diante de uma mulher que havia quebrado todas as expectativas, que havia superado a dor e a rejeição para se tornar uma força imbatível. Ela não era mais apenas a ex-mulher de um milionário. Ela era Mariana, a mulher que ele subestimara e que agora se erguia como uma verdadeira vencedora. Naquele instante, Mariana sabia que o casamento de Leonardo não era mais um evento de celebração para ele. Para ela, era o início de um novo ciclo. Ela estava ali para mostrar que a verdadeira liberdade e sucesso não vinham de bens materiais ou status. Eles vinham de dentro, da capacidade de se reerguer, de se reinventar e de jamais ceder diante das dificuldades. E com aquele olhar fixo, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. O melhor ainda estava por vir. O dia seguinte ao casamento de Leonardo foi marcado por uma sensação de incerteza. Mariana tinha dado um passo decisivo ao ir até lá, mostrar sua força e tomar as rédeas de seu próprio destino, mas as consequências ainda pairavam no ar. A noite havia sido uma mistura de emoções, de tensões não ditas, e momentos carregados de olhares furtivos. O que mais a impressionara, no entanto, não foram as interações com Leonardo, mas sim a forma como os outros convidados reagiram à sua presença. Era como se o cenário estivesse montado, mas algo tivesse mudado para sempre. Mariana acordou na manhã seguinte com um peso nas costas, não pela vergonha, mas pela percepção clara de que havia mexido em algo muito mais profundo do que imaginava. Ela havia se mostrado, mas não para Leonardo. Para ele, ela ainda era uma lembrança do passado. Para os outros, no entanto, ela era uma incógnita. Uma mulher que, em meio a tudo o que ele considerava seu, havia se reerguido e se tornado um mistério interessante. E quando se tratava de Ricardo, as coisas ficaram ainda mais intrigantes. Ele não a deixara de observar durante o evento. Sua atitude de simpatia disfarçada com uma leve reverência não passou despercebida. Ela sabia que Ricardo era diferente de Leonardo, mais gentil, mais atento, mas também mais ciente das complexidades do mundo ao seu redor. Mas o que Mariana não sabia era o quanto a sua presença ali, naquele casamento, teria repercussões inesperadas em sua própria vida. Ricardo estava sendo atraído por algo que ele mesmo não entendia completamente. Após a festa, os dois haviam trocado apenas algumas palavras rápidas, mas algo em seu olhar, quando se encontraram brevemente na pista de dança, não saía da cabeça de Mariana. Ricardo parecia fascinado, ou talvez surpreso, ou talvez ambos. Ele sempre foi leal a Leonardo, mas estava vendo Mariana de uma maneira que ela sabia que ele nunca a teria visto antes. Agora, ele estava começando a perceber a força que ela possuía, algo que havia se ocultado por muito tempo sob a fachada de esposa de um homem milionário. Mas aquilo não era suficiente para ela. Mariana não queria mais ser uma participante, passiva na vida de ninguém. Não estava ali para agradar nem para seguir padrões. Ela estava em busca do que era seu, sem pedir permissão. No entanto, o que Mariana não sabia era que, mesmo em seu caminho de autossuficiência, ela ainda carregava o peso da imagem de seu passado. Leonardo, embora tivesse tentado ignorá-la, em várias ocasiões sabia muito bem que havia algo diferente nela agora. Ele não conseguia se livrar da sensação de que sua antiga esposa havia se tornado mais forte, mais independente, e isso o incomodava profundamente. Afinal, quem era ele sem seu império?
Ele a deixara, mas não esperava vê-la prosperando com tanta força. Isso, de alguma maneira, minava sua confiança. Leonardo, em sua arrogância, não sabia como lidar com isso. Em suas conversas com Maria, Clara, sua nova esposa, ele começava a perceber que o brilho de Mariana, embora fosse algo que ele sempre tivesse tentado esconder, agora estava irremediavelmente visível para todos. E isso começava a afetar sua imagem de forma mais sutil do que ele imaginava. Mas Leonardo, com todo o seu orgulho, não estava disposto a admitir que a verdadeira perda não era financeira, mas emocional. Mariana não sabia que estava prestes a enfrentar uma revelação que mudaria novamente o curso de sua vida. Alguns dias depois do casamento de Leonardo, ela foi convidada para um evento de networking empresarial. Era uma oportunidade para apresentar seu projeto, mas também para fazer conexões. Ela sabia que essa era uma chance de mostrar que sua visão ia muito além do que qualquer um poderia imaginar. Mariana não estava mais interessada em provas externas, como o que poderia ter acontecido no casamento, mas em solidificar seu império pessoal. Ela queria construir algo duradouro, não apenas impressionar os outros, mas deixar uma marca no mundo. Quando chegou ao evento, foi recebida por muitos olhares curiosos, mas seu foco estava na apresentação. Ela estava ali para falar sobre sua startup e suas ambições, mas enquanto ela se preparava, sentiu uma presença familiar atrás de si. Virando-se, ela viu Ricardo. Ele estava parado, observando-a com um olhar penetrante. "Olá, Mariana", ele disse com um sorriso, embora houvesse uma tensão no ar. "Você parece muito focada." Mariana o olhou com um pequeno sorriso. "Sempre. Não há tempo a perder." Ricardo, como se tivesse decidido dar um passo mais ousado, se aproximou um pouco mais. "Eu queria te pedir desculpas por não ter te apoiado antes. Sei que sempre te vi como a esposa de Leonardo, mas agora vejo você de uma maneira completamente diferente." Mariana ficou surpresa com a sinceridade de Ricardo. Ela não esperava que ele fosse tão direto. O ambiente de negócio sempre fora algo distante para ela, mas esse pequeno momento de vulnerabilidade a tocou de maneira inesperada. "Não precisa se desculpar", respondeu ela, ainda cautelosa. "Eu nunca precisei de ninguém para me validar. Eu só precisava acreditar em mim mesma." Ricardo olhou para ela com mais intensidade. Algo em seus olhos estava diferente. "Eu sei. E acho que isso é o que mais me impressiona em você. Talvez eu tenha subestimado sua capacidade. Não deveria ter feito isso." Mariana o encarou por um instante, tentando entender se havia algo mais por trás dessas palavras. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o anfitrião do evento os interrompeu. O momento passou. Ricardo se afastou, mas seu olhar permanecia em Mariana por mais tempo do que o normal. Enquanto ela se preparava para sua apresentação, Mariana não conseguia deixar de pensar na conversa com Ricardo. Ele era, de certa forma, um reflexo de tudo o que ela havia superado. No passado, ela teria se sentido atraída por suas palavras de aprovação, mas agora ela estava acima disso. Mariana sabia que ele tinha algo mais em mente, mas o que ela realmente queria era algo que fosse dela por completo. Seu próprio sucesso, sem precisar da validação de ninguém, nem de Ricardo, nem de Leonardo. Ela subiu ao palco para sua apresentação com um sorriso confiante, sua voz firme e segura. A sala estava atenta. Ela sabia que aquele era o momento de se afirmar. Não para ele, não para Leonardo, mas para si mesma. As palavras fluíam naturalmente, enquanto ela compartilhava sua visão para o futuro, e a plateia parecia cada vez mais impressionada. Ela estava criando sua própria história, e nenhum homem, nem seu passado, poderia interferir nesse processo. Ricardo, no fundo da sala, observava, com mais atenção agora. Ele sabia que havia algo grande em Mariana, algo que ele jamais imaginara antes. Ele, que antes estava preso à lealdade a Leonardo, agora via a verdadeira força que ela possuía. Ele já não via mais a esposa de seu amigo milionário. Ele via uma mulher capaz de conquistar o mundo por si mesma. O evento terminou em aplausos, mas o impacto em Mariana foi muito mais profundo do que a aprovação de um público. Ela sentiu que estava finalmente no controle total de sua vida, e o caminho à frente era só dela. E por mais que Ricardo tivesse se mostrado admirado por ela, o que importava era que ela agora sabia seu valor.
Ela não precisava mais de nada, nem de ninguém para ser completa.